Olá, meu nome é Lohana Tavares, eu sou estudante do 5º período de História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e eu faço parte do PIBIC As Imagens da China e do Ópio na Imprensa Brasileira do século XIX, que é orientado pelo professor Carlos Torquato, e o meu trabalho ele tem como tema a crise diplomática de 1863, o fim do trabalho escravo no Brasil oitocentista. Então, para a elaboração desse trabalho, um dos principais veículos que eu usei foi o Diário de Pernambuco, que é o periódico mais antigo em circulação na América Latina. E o intuito do trabalho é analisar a crise de 1863 e as suas consequências futuras dentro do Brasil de 1800, relacionando com a introdução da mão de obra chinesa no Brasil e os discursos orientalistas sobre isso, fazendo um paralelo com os discursos orientalistas da atualidade. Então, primeiramente, sobre a crise diplomática. A crise diplomática, ela não pode ser entendida como um fato isolado. A crise diplomática, ela foi fruto de vários acontecimentos que vinham pairando o Brasil, envolvendo conflitos entre brasileiros e ingleses, que fizeram com que formasse um cenário propício para se estabelecer uma crise. Só que claramente teve um episódio que surgiu como um pontapé para que essa crise acontecesse, que foi o episódio de 1º de janeiro de 1863, que foi quando uma embarcação inglesa apreendeu alguns navios brasileiros. E esse episódio ele é retratado dentro do Diário de Pernambuco, na edição 17 de 22 de janeiro de 1863, que eu vou ler um pequeno recorte dessa notícia agora. Já se acha no domínio dos nossos leitores e de toda a população desta província, bem como do Império, sem dúvida, um insulto praticado pelo almirante inglês Warren, de ordem de legação britânica personalizada no seu ministro William Dougal Christie, contra a nossa soberania nacional. Então, primeiramente, a partir desse recorte já se nota o sentimento brasileiro sobre esse fato, porque esse acontecimento fez com que os brasileiros criassem, na verdade fortalecessem, porque o sentimento anti-britânico ele já vinha pairando no Brasil, e esse acontecimento só fez esse sentimento se fortalecer, até porque os brasileiros interpretavam esse acontecimento como uma ofensa ao Brasil, um insulto à nação. Então, isso pode se notar não só nessa edição, como em outras edições que trazem essa notícia à tona, que sempre enfatiza a questão da Inglaterra ter desrespeitado o Brasil. E apesar de todo esse sentimento anti-britânico, a crise diplomática ela não durou muito, ela foi um conflito de curta duração. Ela durou entre 1863 e 1865 e ela não teve nenhum tipo de violência. Ela foi resolvida de forma totalmente pacífica, apenas com um pedido de desculpas oficial da Inglaterra. Só que o principal motivo de já vir se criando esse sentimento anti-britânico dentro do Brasil era justamente por conta da insistência britânica em dar um fim no comércio escravo. Só que claramente esse interesse não estava relacionado com ética ou moral, mas sim com a manutenção do poder da Inglaterra. Só que esse interesse se tornou muito complicado, até porque, como sabemos, com o advento do que conhecemos hoje como história moderna, um dos principais pilares da economia mundial se tornou o comércio escravo, e isso não foi diferente no Brasil, até mesmo durante a colônia, e até quando o Brasil já era independente, o comércio escravo ele se caracterizava como um dos pilares da economia brasileira. Então, se tornava muito complicado ele ser erradicado do Brasil, porque ele não só falava como um lucro
por parte das pessoas que vendiam os escravizados, mas também pelas pessoas que consumiam, porque a mão de obra escrava ela era a mais usada dentro do Brasil. Então se tornou um debate muito complicado entre Brasil e Inglaterra, e até tentaram estabelecer uma lei inicialmente, que foi a Lei Feijão Barbacena, que proibia esse comércio, só que mesmo ela sendo imposta no Brasil, ela não foi respeitada, e o Brasil continuou seu comércio escravo até cerca de 1850, que foi quando posteriormente foi declarada a Lei Eusébio Queiroz, que foi quando de fato esse comércio foi dado fim. Só que quando o comércio escravo ele foi dado um fim, começou a se falar dentro do Brasil sobre uma crise da mão de obra escrava. Porque, como eu já mencionei antes, a mão de obra majoritária dentro do Brasil era a mão de obra negra, que constituía a maior parte dos escravizados. Então, com a abolição desse comércio, essa mão de obra teria que ser substituída, porque senão o Brasil entraria numa crise de mão de obra. E dentro desse debate de substituir a mão de obra, se levou em consideração vários povos, e um deles foi os chineses. Só que a migração chinesa, para constituir uma mão de obra dentro do Brasil, se tornou um debate muito complexo e muito divisor de águas, porque havia dois grupos em que dividia-se as opiniões. Um deles era contra a vinda dos chineses e outro era totalmente a favor. O grupo contra, ele se fortificava na ideia de que já teriam sido tentados algumas outras vezes anteriormente a introdução dessa mão de obra chinesa dentro do Brasil, e que essa introdução teria sido falha, não teria dado bons resultados, mas principalmente ele se baseava em discursos orientalistas. O orientalismo, ele nada mais é do que uma construção ocidental sobre o Oriente, no qual o Oriente ele é descrito como um lugar totalmente fabuloso, no qual ele é totalmente inferior ao Ocidente, não só em questão de cultura, de estética, mas em questão de religião, de política, de economia. Praticamente é como se inventassem uma imagem do Oriente apenas para sempre manter o Ocidente em uma posição superior. Então, basicamente, o orientalismo é sobre isso. E esse grupo, ele fazia discursos que claramente podia se perceber o orientalismo, que eles falavam sobre a questão dos chineses sujarem o país com a sua estética, com sua cultura, e principalmente com a questão da miscigenação. Então, um dos principais motivos de não quererem que os chineses viessem para o Brasil era o risco que eles achavam que o Brasil corria com os chineses, porque eles achavam que seria o fim do Brasil com a imigração desse povo. Enquanto o outro grupo, ele se apoiava na questão das outras experiências de outros países com essa mão de obra, em que estava se percebendo resultados favoráveis. E por mais que ele fosse a favor, ele também fazia uso de discursos orientalistas, até porque, para contrapor esse argumento de que os chineses dariam fim na boa reputação do Brasil, que ele arruinaria o país, eles se justificavam dizendo que os chineses não ficariam muito tempo no Brasil, que eles só ficariam um tempo e depois iriam embora, mas em nenhum momento eles discordavam sobre os chineses serem inferiores aos brasileiros. Então, se pode perceber que ambos os discursos tinham traços muito preconceituosos, em quais viam os chineses como um povo esquisito, um povo inferior ao ocidental. E a problematização que eu queria propor relacionada a isso era justamente pelo momento que estamos vivendo,
que estamos dentro de uma pandemia, onde o primeiro caso com o coronavírus foi na cidade chinesa, e que a partir daí começou uma onda de discursos orientalistas dentro da sociedade, onde são propagadas fake news sobre os chineses, onde dizem que eles criaram o vírus, que eles foram responsáveis pelo contágio de todas as pessoas do mundo. E esse discurso, ele não é novo, como podemos ver, ele vem de muitos séculos, ele é uma construção, ele vem sendo construído com o tempo, e ele já está tão enraizado na sociedade que não percebemos isso muitas vezes. Até porque o orientalismo, ele não surgiu agora, não retornou com o coronavírus. Ele, em alguns aspectos da sociedade, pequenos aspectos, pode ser percebido como piadas com a cultura chinesa, principalmente com a culinária, sobre os trajetos chineses e outros aspectos que sempre vira alvo de piada dentro da sociedade, e muitas vezes não percebemos que isso faz parte de uma construção orientalista que vem sendo traçada há muito tempo. Então, esse é o meu trabalho. Muito obrigada por terem assistido.